Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para todos nós que estão hoje aquele vídeo ali. Hoje mesmo com um vídeo onde ainda fala de pontos negativos que tem ali na Paris e que se nunca vive ali, nunca te sabe nem existe. Antes de tudo, não está convidando nós a inscrever no canal, a hoje aquele vídeo ali de filme, se assuntos negativos de Paris te interessam. Hoje então você também fala de coisas que se nós que vive na Paris, nós que te sabe. É tipo transporte comum. Tipo, transporte comum, que é tudo que é autocarro, comboio e metro e tramway, que na português não sabe mais que não está falando. E que tipo, transporte que tem na Paris, que alguém está roteado mesmo na companhia. Sobretudo na hora de cedo, na hora de almoço e de parte de tarde. Hora de ponte. Então, naquelas horas aqui, tudo alguém está apanha transporte. Então, naquelas horas lá, botar alguém mesmo, alguém roteado no companheiro e é transpiração, e outra alguém está fala alto no telefone, e tipo, tinha um comportamento que o que espera, tipo, horas que vou em França, mas botar hoje, mas que coisa que existe mesmo, que a realidade de Paris, que tipo, o transporte comum é horrível mesmo, sobretudo na hora de ponte. Então aquele é coisa que nós nunca pensamos, horas que nunca vive ali, e que é coisa que quer partilhar com as sonhos, fica em estação. Mas uma coisa também é que ali tem alguém na rua. Alguém que está dormindo, está vive na rua. Que tipo, que tem casa para morar, que tem comida para comer, que tem roupa para vestir. É alguém que está vive, tipo, está pedindo desumana, mas não está flá, para hoje você está sobrevive. E é coisa que nunca está espera, mas não está hoje não vila. Se me parece que tipo, que é um cão ideal, segundo não está pensa, não está hoje na rede social, mas tentou de que as coisas lá, que tipo, alguém que pode não sobrevive direito, que alguém que está na rua está pedindo desumana, se me está falando. Então, aquele é um ponto que acha, tipo, é importante para nós, nunca que eu pensava, mas na Paris mas tinha que as coisas lá. Gosto que a já descobri, de certeza tem alguém ainda que, de certeza, pode até ter uma ideia, mas como que vive ali, que sabe mesmo, mas nada fenhos ali tem alguém na rua. E tempo de frio, está arranja lugar para pôr que alguém lá, mas é tipo, tem alguém na rua. E mais uma coisa que eu queria falar também é que tipo, ali tem rato. Eu sou diferente. É que você está falando sério, mas sim, você está falando sério. Ali tem mesmo rato. E mesmo passava na informação que sabe se número de população, o rato, sei que exata sabe alguma coisa equivalente. Então quer dizer que está preocupante mesmo para morrer, tipo, tem rato. E que é aquela coisa que não está pensando, não vira assim uma Paris que não. Que horas que não falaram, não está pensando logo na Torre Eiffel, na Louvre, na tipo Notre-Dame. Nunca está pensando tipo na que as coisas negativas. Então é por isso que eu queria falar daquela. Então aquele é mais um ponto negativo que tem ali na Paris. Mais uma coisa que tipo que logo que vou ver muita gente desde o início, estresse. Ali Paris alguém estressado mesmo. É uma coisa mesmo, nunca sabe muito que alguém está lida com aquela, mas alguém ali é sempre estressado, portanto alguém sempre está correndo. Tipo, é uma vida que nunca sabe, não está falando, tipo, sempre não está falando. Para que deixa influência com coisas que está falando negativo. Mas ali é uma vida estressado. Tipo, alguém sempre está corre, tipo, está sair de casa, gosto ali, pode ter job na aplicação e que hora que você tem um autocarro, horas que você apanha um autocarro, às vezes você fica na estação de comboio, tem um comboio que você passa, você tem que estar corre para o comboio, se você apanha, como se você apanha próximo
mais canto minuto e boca sabe também se cada tem tipo algumas coisas que tem impedem que próximo bem naquele minuto que está marcado normalmente mas até bem então ali tá que alguém tá corre sempre alguém sempre estressado alguém sempre tá conta a hora e que ele é coisa que nós que vive na fora se ele não tá pensa antes de nos chegar ali então uma coisa que acontece com o canto que bem alguém tá sai por exemplo e tá pegando porta a mim tá toma tudo em tempo tá anda acima crer então vai desconto anda chegando você pega a porta aquele alguém vai mas sempre minha prima tá falando tipo mas talento é que assumi é tudo nós que vem no talento no início como de nunca tá pensa tipo mas alguém que está pegando a porta me tem autocarro pela apanha por exemplo que job que hoje mas tá bem dentro de 2-3 minutos então nós não tomamos todo o nosso tempo e que é uma coisa que logo no início não tá percebe para morrer nunca tem que estar contínua assim mas não vem para morrer horas que não está no nosso país tipo Cabo Verde não tá tomando nosso tempo nunca tem preocupação com nada mas naquele país ali sempre alguém tem que estar corre para ir para ali para fazer trabalho para fazer papel para morrer sempre com outra ficha tesoura tem que estar para aquele transporte comum então antes de eu perder para morrer se eu perder eu quero saber que hora que está para aquele outro coisa extraordinário quem é que vive ali tudo já sabe aquilo que está a falar mesmo e com descoberta para quem é que vive ali e ainda espera me com toda descoberta para quem é também que vive ali mas ao menos quem tem uma ideia de o que está passando e hoje em que os espanhóis têm mais ideia então se manda falar é capaz de deixar influência com coisas positivas, mas também é capaz de certa franhos que quer dizer que ele tem seu ponto negativo. Tem negativo, mas também tem positivo. E o senhor escreve mais coisas, ou seja positivo, ou seja negativo, não pode falar em dele. Então, se nós gostei que o vídeo de cima falava no início, nós não gosto. E nós inscreve no canal também. E obrigado para todo quem que está inscrito e que nos está cada vez mais. Então, minha vídeo, se amanhã sabe. Não fazer vídeo, horas que dá cabeça, horas que pensa na algo, não fazer vídeo, nunca tá fazer tipo regular, não fazer sempre, para mim de YouTube é um passatempo para mim, pode alguém dizer um trabalho, para mim é um passatempo. Então, se nós inscrever, só para ficar assim, se pode fazer mais vídeo, mas é aquele que inscrevava. E também se nós quer inscrever, que para mim é um passatempo, não dá para tipo ninguém para seguir para mim, tipo ngata partilha para morrer ngata que me coisas que é importante que ainda para alguém sabe e por isso que essa partilha com nós então nós fica direito e beijinhos até a próxima nós cuida direito e nós dá beijinhos tchau.